Olá a todos que estão assistindo a mais um episódio aqui da Semana Black Friday com o Rank My App. Organizamos esse conteúdo especialmente para você, empresas e profissionais de mobile marketing que estão se preparando para essa data tão importante no nosso mercado, que é a Black Friday. Eu sou a Juliana Assunção, uma das sócias fundadoras aqui do Rank My App, e eu estou com um convidado aqui super especial, que é o Felipe da Centauro. Tudo bem, Felipe? Olá, tudo bem? Que legal. Fico muito feliz de ter você aqui nesse episódio. Eu também. Obrigado, gente. Muito bom o convite, um prazer estar aqui com vocês. Vai ser um prazer que a gente colocou aqui alguns tópicos bem interessantes para ele falar aqui com a gente. Mas antes da gente começar, quero convidar todos a seguir a gente no nosso canal do YouTube. A gente compartilha vários materiais, tanto sobre Black Friday, mobile marketing em geral, dados, pesquisas e estudos, tá tudo lá com a gente. Além disso, essa semana tem vários episódios aqui, então esse é só um dos 5 que a gente está divulgando. Sigam a gente para compartilhar, para acompanhar todos os nossos conteúdos, ok? Então vamos começar aqui sem mais delongas, que a gente tem um tempo aqui e eu estou bastante curiosa com o que o Felipe vai trazer para a gente. Bora. Mas antes de mais nada, Felipe, se apresenta para a gente, conta quem é você, qual sua posição, de onde você veio e o que vai fazer aqui também. Boa, fechado. Bom, eu sou o Felipe, trabalho no Grupo SBF, né, um grupo que é composto ali por várias empresas, né, que formam o que a gente está chamando do ecossistema do esporte, né? Então, dentre essas empresas, Centauro, Fisia, que é o distribuidor oficial de Nike no Brasil, temos FitDance, temos outras empresas também, né, Ventures, que a gente está escalando ali dentro, e atualmente eu, né, ajudo ali, eu gerencio a parte de marketing performance do grupo, né? Então, olhando para cada uma dessas BUs, né, e com um time incrível que está fazendo, acho que, história aqui no varejo e com esse ecossistema no Brasil. Parabéns para o time do Felipe. Já levou um elogio logo no início aqui. Né? Você viu? Muito legal. E tanto aí, na sua posição, aí, nessa visão de performance do grupo como um todo, eu imagino que Black Friday e até as outras datas são muito importantes para o mercado de vocês. Queria começar o nosso bate-papo aqui para você compartilhar um pouco com a gente qual que é a importância de se preparar com antecedência. A gente já falou um pouco sobre isso em outros episódios, mas eu acho interessante aqui com a tua expertise e visão de performance em um nicho muito forte, que é esse nicho esportivo e outras que acabam se ao redor desse nicho, né? Se preparar com antecedência, por que é importante? Boa. Acho que essa é ótima essa pergunta, porque, de fato, assim, a Black Friday para o e-commerce, né? Acho que para muitos dos players do mercado, ela é um dos momentos, o momento mais importante do ano, né? Então, a gente se prepara o ano inteiro, né, para chegar na Black Friday, né, e fazer tudo acontecer. Então, é como se o ano inteiro fosse o treino e a Black Friday fosse o jogo, né? Então, assim, para a gente chegar nesse momento, a gente precisa preparar o terreno, né? Então, você não constrói casa em terreno desnivelado, né? Então, assim, a gente precisa garantir que esse terreno vai estar muito bem, né, estruturado, muito bem, vai estar muito fértil ali também. Então, é um ano inteiro preparando para isso. Vou dar um exemplo, né? Ali no grupo, a gente começa as discussões de Black Friday, não em outubro, não em setembro, não em agosto, a gente começa em junho, né? Então, já faz alguns meses, e cada vez a gente sente necessidade de começar antes também. Cada ano que passa é um mês da cena, né? Então, assim, a gente tem que falar, cara, a gente tem que acabar a BF e já começar a planejar do ano que vem, no dia seguinte. Caramba. Então, assim, a gente já começa de uma certa forma, mas o grosso mesmo ali, a gente começa a falar em maio/junho, né? Então, ali é onde a gente começa a montar, primeiro, todo o objetivo que a gente vai ter dessa Black Friday, né? Acho que isso é uma parte muito importante, né? Você saber qual que é o objetivo dessa data, não só de Black Friday, mas todas as datas sazonais, né? Você entender, o que você espera, né, desse momento. Então, até um exemplo, Black Friday é um momento onde você tem um boom de venda, né? E aí, das duas, se você não entrega, às vezes você compromete o resultado do seu ano inteiro. Então, você trabalha o ano inteiro, né, para ir tá tudo on track, tudo legal para o resultado. Chega Black Friday e você escorrega, cara, você escorregou o ano. Então, é muito importante, né? Então, dentro disso, entender o objetivo. Por exemplo, é um objetivo de trazer venda para o seu negócio, é um objetivo de fazer gerar estoque, é um objetivo de aquisição de usuários, né? Então, cada negócio, imagino que tem os desafios. Reputação, né? Só de marca, aumentar topo de funil, exato. Exatamente. Então, assim, isso é importante, né? Porque, por exemplo, se você tiver um objetivo de trazer rentabilidade para o seu negócio,
Às vezes você vai olhar para Black Friday e falar, cara, eu vou crescer aqui a minha receita, né, nesse período em 10 ou mais vezes, com uma margem menor, com uma margem de contribuição menor, as linhas, né, mais apertadas ali, porque você está dando desconto, promoção, né, logística também, né, sobrecarrega, tudo mais. Então, no fim das contas, você cresce 10 vezes o seu top line, mas para ter um resultado de bottom line ali, né, no fim das contas, que, você escalou 10 vezes para às vezes ter o mesmo lucro. Então, será que a Black Friday é sobre lucro? Né? Será que é sobre... Não deixa de ser, né? Sempre tem que ser, depende também dos negócios e, enfim, mas a gente também gosta muito de olhar a BF não só com um objetivo de venda, né? Esse sempre vai ser um dos primários, mas muito com o objetivo de aquisição de usuários. Putz, é um momento onde as pessoas estão mais dispostas a conhecerem players novos, a experimentar coisa diferente, né? Então, ali é um ótimo momento para você adquirir usuários e você tem que pautar as ações para suportar isso, né? Então, assim, se você quer que a galera venha, experimente a sua marca, se é uma pessoa que nunca comprou com você, cara, quais são os diferenciais competitivos que você vai... O discurso já é diferente. Exato, tem que ser diferente, sim, né? Então, um exercício que a gente gosta muito de fazer no grupo é de fato, planejar pensando pelo usuário. Né? E aí, quando a gente pensa pelo usuário, a gente tem N tipos de usuários. Né? Então, primeiro a gente quebra numa camada um pouco mais macro, que a gente tem primeiramente 2 tipos, né? Os novos e os recorrentes. Dentro desses novos, a gente, no nosso caso, né, tem os novos que vão para a loja, tem os novos que vão para o e-commerce. Dentro dos recorrentes, tem os que recorrem, né, seja na loja, seja no e-commerce. Tem os omni, que a gente chama, né, que é a galera que vem para os dois, cara, que são os usuários mais valiosos ali para o nosso negócio. E dentro dessas camadas ainda tem uma terceira dimensão que a gente basicamente quebra ali como se fosse uma matriz de RFV, né? Então, entendendo um pouco da recência dessa galera, quem são os usuários, né, que estão recentes aqui ou que estão prestes a churnar aqui com a gente. Churnar é bom, né? A gente churnar pega é um ótimo. termo em inglês Vou te falar que você não é o primeiro que usa essa palavra aqui, não. Pode ficar tranquilo. Então, O que importa é entender, gente. Churnar vem de Exato. churn, no caso, seria algo como desinstalação ou cancelamento, tá? Isso, são os usuários que depois de um tempo deixam de comprar com a gente, né? Bem do churn ali, mas como a gente Mas faz sentido, brazuca brasileira, as palavras ali, gourmetiza, então. Tá certo. Mas então a gente olha muito para essa galera, quem que tá prestes a deixar a nossa base? Cara, o que a gente pode agregar de valor para esse usuário para ele não deixar a gente, né? Para ele continuar comprando com a gente. Para os usuários novos, tem usuário que é novo pro e-commerce, mas ele já comprou em loja. Cara, quais são as dores dessas pessoas, né? Quem geralmente compra em loja, por que não comprar no digital, né? Por que essa pessoa não compra? Será que ela é desconfiada, que não vai chegar, que não é confiável? Vou deixar meu cartão ali, né? Ou não entendo a navegação, né, das plataformas. Por que a gente não adaptar, né, as nossas linguagens, comunicações para isso? E para os outros demais tipos de usuários também entender. Então, principalmente, quais que são, né, as dores dessas pessoas, é um exercício que a gente faz bastante. Entender, dadas essas dores, quais são algumas possíveis soluções para elas. Dadas essas soluções, o que a gente consegue implementar, porque nem tudo a gente consegue fazer de uma hora para outra. E dado isso, a importância da gente fazer esse processo com muita antecedência. Porque só isso que você disse já são alguns meses de discussão e alinhamento, né? Exato, eu imagino. Muito tempo. E aí eu queria conectar aqui com outro ponto que eu acho bem interessante, que na sua visão de gestão de performance e tudo mais, você disse aí no momento o alinhamento dessas ações. E eu imagino que essas ações devem ser na casa aí de algumas dezenas com as suas equipes, enfim. Mas pensando em aquisição de usuários, como você disse, podem vir orgânicos, e aí tem várias ações que podem acontecer, e eu imagino até remanescentes de outras ações. Sem dúvida. Assim como campanhas pagas, aquela que você realmente faz toda a visão de um user acquisition com tantas outras informações que podem ser feitas. E uma coisa que até a gente do RankMap está há alguns anos aqui no mercado, antigamente a gente se lembrava muito da separação dessa visão, né? Então é só orgânico, só pago. E você está trazendo aí de uma visão muito holística, né? E eu queria que você comentasse mais esse impacto. Existe um impacto na sua visão como gestão de performance em campanhas pagas no orgânico ou mesmo vice-versa? Como que é a estruturação dessa visão, né, de maio, junho, pensando em Black Friday ou qualquer outra campanha, nessa visão desses impactos orgânico e pago? É separado? É visto junto? Como que você vê isso? Boa. Eu acho que assim, sem dúvida você tem que olhar para os dois, né? Porque no fim das contas,
o mesmo usuário, o mesmo cliente, ele vai recorrer com você ou vir, né, para você de diferentes formas. Então, ele pode ser um usuário que venha via mídias pagas, depois recorra orgânico, ou um usuário que vem organicamente, depois você já contou aí umas 10 jornadas diferentes. Né, já tem uns par de caminho aqui. Uhum. Mas acho que assim, em grandes linhas, os dois eles são uma relação muito de simbiose e mutualismo. Né? Eu acho que ambos são alavancadores um dos outros. Então, meio que qual que é a abordagem assim, que a gente gosta de olhar? Primeiro, os pagos, né? A aquisição paga, ela é uma baita de uma alavancadora de curto prazo, né? Pô, paga onde você vai lá, bota um dinheiro, você consegue dar porrada, crescer seu negócio, né? Em um curto espaço de tempo ali. E já orgânicos não. Os orgânicos é muito aquele trabalho de formiguinha, geralmente, né? Enfim, mas muito aquele trabalho de formiguinha, acompanha aquela série temporal, né? Aquela tendência, né? Que vem escalando gradativamente, exatamente. Então, o orgânico é exatamente isso. É um alavancador muito de longo prazo, né? Porém, se você não cresce orgânico, você sufoca pago. Ao passo em que, se você escala orgânico, você dá pista para pago. Né? Então, aqui um exercício muito, muito simplificado, obviamente, mas que acho que ilustra um pouco. Então, imagina que você tem ali um período, né? Vamos supor a BF, vai. Pô, você tem um desafio da empresa de trazer 100 de receita, tá? Aqui super para simplificar. Então, 100 de receita, pô, e desse desafio também, para simplificar um pouco a nossa conta aqui, vamos supor que você espera que venha 50 de orgânicos, 50 de pagos. No fim das contas, você tem que trazer um retorno sobre o investimento para a companhia de 10. Então, desses 100, com um retorno de 10, pô, você tem 10 para investir. Se 50 vem de pagos com esses 10, é um ROI 5. Aqui o ROI, né, é receita sobre o investimento também para simplificar. Super simples, sim. Exato. Cara, quais são aqui algumas possibilidades? Você se preparou para vir 50 de orgânicos, né? Com 50 de pagos e 10 de investimento. Se esses orgânicos vierem maiores do que o que você programou, porque você fez ali uma série de ativações super bem estruturadas, você, né, enfim, possivelmente construiu... com bastante tempo de antecedência. Bastante tempo de antecedência, exato. Então, você construiu essa relevância, você nutriu esse público, eles vêm organicamente. Ao invés de vir 50, vem 70. Pô, se você tem os mesmos 50 de pagos, com os mesmos 10 de investimento, mais os 70 de orgânico, você tem 120 de receita. E aí te abre algumas possibilidades. Então, por exemplo, se você tiver 120 de receita com os mesmos 10 de investimento, ao invés daquele ROI 10 que você tinha, né, que você estava trabalhando, você já tem um ROI 12. Né? E o seu custo de aquisição vai ficando cada vez mais menor. Inteligente também, né? Exato. Aí você começa a entrar numa esfera mais escalável do business, porque você fala, pô, eu tenho já 120 de receita com a mesma rentabilidade que a companhia, né, perdão, com uma rentabilidade maior que a companhia tinha proposto, né? Mas, pô, eu tenho a opção de, se eu tô com a rentabilidade maior, ou eu posso simplesmente manter pagos do jeito que estão ali, né, e entregar um top line até maior do que o previsto e com uma rentabilidade melhor, ou eu posso escalar ainda mais esse negócio, né, ao passo em que, pô, se eu tenho 120 com os mesmos ROI 10, ao invés daqueles 10 de investimento, agora eu tenho 12. Então, eu posso investir 2 a mais. Óbvio, galera, aqui desconsiderando rentabilidade marginal, tem uma série de pormenores que você tem que considerar. E tem a questão do objetivo também, como você bem disse no início, né? Depende qual que é o objetivo final. Perfeito. Obviamente, pensando na rentabilidade, eu acho que é um excelente exemplo. Exato. Mas assim, pô, se orgânicos vierem maior, eles dão pista para pago. Você pode investir ainda mais, trazer ainda mais, né, clientes para o seu negócio, que depois vão recorrer, vão ter um lifetime com você. No longo prazo, isso é uma decisão super inteligente, né? E se isso fizer sentido do ponto de vista de investimento, show. Em contrapartida, a recíproca também é verdadeira. Se você está se programando para vir 50-50 e orgânicos vem menos, vem 30, aí você tem um problema. Então, assim, putz, aqui, se você tiver aquele combinado de trazer o 100 com a rentabilidade de 10, você vai ter que trazer mais via pagos, né? E aí entra um valor de aquisição cada vez maior. Cada vez maior. E só um mix te joga contra ali, né? Então, pô, você tem um mix, né? Um percentual maior de pagos, que por mais que pagos tenham a mesma rentabilidade que você programou, nesse mix maior, ele já joga contra sua rentabilidade global, o seu CAC global, tudo, ele já fica, né, o CAC maior, a rentabilidade menor. Então, você teria que trazer mais receita de pagos com uma rentabilidade maior do que o previsto, né, ou seja, menos investimento proporcional para aquele mesmo resultado. Então, essa é a importância. Ou orgânicos pode dar pista para o seu negócio, ou eles podem sufocar o seu negócio a partir do momento que você depende só de mídia paga, né? Então,
Olha, tudo isso, gente, é 1 ano de faculdade de marketing. Então, olha... Não, e realmente não é o tipo de coisa que empresas em larga ou menor escala realmente resolvem em 1 semana. Porque Exato. De tudo isso também a gente conversou num outro episódio, que vai mexer com muita coisa do produto também, né? E se o produto tem capacidade de receber esses 100, por exemplo, que você trouxe, e se vier esses 30 a mais, esses 20 a mais? Vai receber? E Total. Os que receber vão conseguir terminar sem problemas no servidor, no carrinho, o que quer que seja? Eu acho que esse é um ponto que vai além só da visão marqueteira da coisa, Sim. né? Ju, e esse é um ponto muito bom, né? Porque, se você não tem capacidade de atender, vem esses caras a mais, essa galera a mais, e tem uma experiência ruim, é um rebote. Aí é o rebote. Porque aí é o pessoal que, ao invés de ser promotor da sua marca, é uma galera a mais que você trouxe que vai ser detrator da sua marca, né? E aí é um... Aí pior. Para os nerds de marketing plantão, tem uma fórmula para isso que você coloca seu CAC mais negativo quando sua campanha traz mais detratores. É um absurdo. Genial, né? É absurdo. Mas dá para colocar muito número nisso. Especificamente agora dos aplicativos, tanto do grupo como um todo, mas na sua visão também, porque antes de sermos profissionais, também somos consumidores de aplicativos e de tudo aí da Black Friday. Queria que você comentasse um pouco, principalmente do mercado que vocês estão, que é um mercado competitivo pra caramba. E-commerce, artigos esportivos em geral. Como destacar o aplicativo num mar de aplicativos? Tem milhões, tanto o Google Play quanto o App Store, e realmente trazer resultados a partir disso. É um dentre tantos, tem muitas opções. E aqui eu queria colocar um comentário, é até um pouco pessoal, que eu também faço isso, que é, principalmente pós-pandemia, né? O comparativo de preços é muito forte. Então, o usuário ele tem muitas opções. No caso aí do grupo, da sua visão também, toda essa visão que você trouxe agora de todos os números, como que você pensa aí no destaque do aplicativo em tanta competitividade nesse mercado? Boa. Eu acho que é assim, né? A Black Friday, ela é o que você falou. E o e-commerce, né? Varejo, é tiro, porrada e bomba o tempo todo. Eu só vejo. A Black Friday mais ainda, né? Então, eu acho que, em grandes linhas, o ponto principal é você ter uma estratégia muito bem definida para o aplicativo. Assim, isso é o que muda jogo, né? Então, você, primeiro, entender qual vai ser o papel do aplicativo. A gente falou, qual é o papel dessa data sazonal? Ainda tem um desdobramento, uma derivada disso, que é, qual que é o papel das minhas plataformas nela? Então, dentro disso, qual que é o papel do aplicativo? E aí você tem que ter ações que suportem esse papel do aplicativo, né? Então, lá no grupo, o que a gente viu, né? Já faz alguns anos, né? Então, a gente viu que um usuário no aplicativo, ele tem um lifetime value maior do que em outras plataformas, né? Então, para quem não sabe, lifetime value é o valor que esse usuário tem, né, num determinado tempo com você, a margem de contribuição que ele vai te trazer, né, num determinado intervalo de tempo, que você pode olhar para 1 ano, você pode olhar, enfim, vários recortes, né? E aí o que a gente viu para um mesmo intervalo de tempo, um usuário vale mais no aplicativo do que em outras plataformas. Isso foi game changer, assim, pra gente, porque foi aí que a gente falou, faz muito sentido a gente levar o maior número de pessoas para o aplicativo, porque a gente estaria maximizando o resultado da empresa de longo prazo, né? De médio / longo prazo. Com certeza. E aí a gente falou, mas a gente tem essa ambição / essa necessidade de negócio, para levar a galera pro app. Mas a galera não vai pro app só porque você quer que ela vá pro app. Né? Seria então, ótimo se fosse. Exato. Eu não existiria aqui se não fosse. Então, assim, o que você precisa, no fim das contas, é agregar valor. Né? Então, se você entende o seu usuário, e aí você entende que você tem vários perfis de usuário, então, que a gente falou, né, um pouco antes aqui, a gente tem usuário novo, a gente tem recorrente, de quem é recorrente, tem usuário que compra muito com a gente, compra sempre, tem usuário que só comprou uma vez, tem usuário que está prestes a deixar a gente. Enfim, tem N recortes, tem N, né, variáveis ali. E o que você tem que ter para essa galera fazer sentido continuar ou ir para o app é você ter uma proposta de valor para cada uma. Então, o que a gente começa a olhar? O app ele tem que ter diferenciais competitivos em relação às nossas próprias plataformas. Então, alguns exemplos, né? Primeiro, ali algumas ações comerciais que a gente faz. A gente coloca talvez uma precificação diferenciada no app, um cupom que só tem no app, um lançamento que vai ser lançado primeiro no app. A gente tem uma política de frete diferenciada para o app, né? Quem for no nosso app tem um frete grátis com um valor menor ali, né? Para você chegar nele. Inclusive, galera, aproveitem. Aproveita mesmo, pode fazer seu merchan. Pode mandar bala. Então, você tem uma série de benefícios comerciais que você pode fazer. Essa é uma camada. Tem uma outra camada, que são
basicamente comunicações, né? Então, se a gente reparar, né, tanto a Centauro quanto outros players no mercado, toda a comunicação basicamente fala de app, né? Então, baixa o app, vem pro app, né? App, tudo quanto é lugar, porque, pô, é lá que a coisa tá acontecendo diferente, né? Mas não basta só você falar. Pô, se você falar e a pessoa entrar no app, ela tem que baixar o app, tem que estar instalado, consome banda, consome espaço. Já tem várias você chega lá, tem a né? mesma coisa que tem nas outras plataformas, pô, não faz sentido, né? Então, você tem que ter tudo isso agregado, né? E aí tem uma última parte desse tripé, que eu vou extrapolar. E aí, galera, é um tripé aqui, na nossa opinião, não que seja a verdade, né? Aqui falando. Mas, muito simplificado, enfim, gente, obviamente. Exato. Só para fins de explicação, obviamente. Exatamente. Então, tem uma primeira camada que é essa comercial que a gente falou, tem que ter diferencial competitivo comercial. Uma segunda camada de comunicação, é dar voz para esses diferenciais que tem no aplicativo. E o terceiro, que é a experiência do usuário. Né? De nada adianta você falar de tudo isso se o usuário não consegue terminar a compra, se ele não encontra fácil produto, se o tempo de navegação é ruim, né? O tempo de carregamento do aplicativo, né? Se aquela experiência pesada e tal. Então, tudo isso não é você fazer uma dessas coisas, eu vou ter 33% de sucesso. Cara, se você não tiver uma delas, provavelmente seu sucesso vai ser 0. Em outras palavras, marketing não salva um produto ruim, gente. O produto tem que entregar, porque Exato. Não tem campanha que salva o produto que não entrega. Exato. A menos que você coloque um desconto louco ali, mas que aí também você paga para vender. Tem né? histórias também de marcas muito reconhecidas que também tiveram problemas com isso. E para fins de curiosidade, eu acho interessante que há muitos anos atrás, eu lembro que os primeiros conteúdos que a gente fez, você estava falando, eu estava me lembrando aqui, a gente falava muito que o aplicativo ele era como se fosse uma vitrine daquela empresa, principalmente e-commerce, mas não apenas. E isso foi mudando ao longo dos anos. E você foi falando aí que é tudo pro app agora, né? Porque a gente já viu que ou que tem uma margem maior, ou que tem mais compras, ou o LTV é melhor. Isso é super interessante, essa mudança, porque eu estou falando aqui de um período de 5 anos, talvez. Isso é super legal de ver até essa evolução disso, porque eu fico imaginando também como que foi a mudança da equipe, da visão que vocês tiveram nesses últimos anos, né? Realmente. E esse é um ponto muito legal, assim, porque as coisas novas vão surgindo e a gente tem que se adaptar, né? E a nossa estratégia, tudo. Então, até em termos de estrutura de time, a gente vem se adaptando para isso, né? Então, tem uma frase muito boa que é, estrutura segue estratégia, né? Então, cara, se o aplicativo, ele é tão parrudo, assim, ele é tão importante no nosso negócio, hoje, né, no nosso negócio, ele representa até mais da metade da nossa venda, né, do e-commerce, né? Então, assim, cara, a gente tem que botar um olhar especial ali. Então, também, além de times de tecnologia, produtos, né, que tem ali squads focadas só em app e tal ali no grupo, o nosso time de mídias, né, / de marketing performance, também tem pessoas que a gente, olham para a app e a gente está escalando o app da forma mais eficiente possível. Acho que esse é o desafio. Uma vez que a galera vale mais ali, tem um desafio de mercado que todo mundo sabe disso, né? E aí é onde está a briga. Então, se a gente pega um histórico, né, você falou, de 5 anos para cá, o app ele evoluiu muito, né, em representatividade do negócio, enfim, em N esferas. Mas o custo de você jogar um usuário para lá também evoluiu. Vai evoluindo, muito. Obviamente, até porque a competitividade vai aumentando da mesma forma, né? Exato. Então, você tem que olhar para isso também. Então, você tem que basicamente olhar para 2 linhas, né, simplificando, mas, formas de você aumentar a eficiência de aquisição. Então, você trazer um mesmo número de pessoas com uma eficiência cada vez maior, um CAC menor, né, um custo cada vez menor. E você também tem que olhar se, né, tem uma certa parte ali do custo de mídia que você consegue enxugar, mas outra, cara, tem movimento de mercado que é difícil de você ir contra, né? Então, aí você tem que olhar para outra esfera que é do lifetime desses usuários, né? Então, como que se o meu custo está aumentando, o meu CAC está aumentando, como que eu faço o meu LTV valer cada vez mais para essa galera, né, para eu compensar esse aumento do custo. Então, pensar ações de retenção, né, pensar como que você faz para aumentar frequência, spend dessa galera. De acordo com a estratégia da empresa também. E aí eu queria te provocar num assunto que eu acho bem interessante, que seria muito fácil se a gente só planejasse e executasse, né? E eu imagino que para campanhas de performance é uma coisa que seria muito fácil se fizesse um calendário do ano todo e só seguisse. Tem várias influências. Eu queria
puxar esse gancho da Black Friday e pensar na influência de outras datas sazonais. Especificamente aí para a Centauro e para todas as empresas do grupo, mas na sua visão também, sua expertise. Qual que é a influência dessas datas sazonais em estratégias a longo prazo, vamos dizer assim? No final do ano vocês pensam, tem Dia das Mães, Dia dos Namorados, não sei. Ou não, é só Black Friday e é a partir disso, lá em maio e junho, como você disse, a gente começa a organizar. Tem uma influência dessas datas como um todo? Cara, total. É o ano inteiro, né, cheio de datas. E a gente está numa vertical, né, que é o esporte, que proporciona um calendário ainda mais rico, né? Então, a gente tem algumas datas que são, padrões. Então, Dia das Mães, Dia dos Namorados, né, Dia dos Pais, Black Friday, Natal, né, que são datas clássicas ali do varejo, Semana do Consumidor, né? Então, tem algumas coisas... que a gente tem um calendário do ano inteiro que a gente vai pensando nessas estratégias ao longo do ano. Algumas dessas ativações com objetivos diferentes, com patamares diferentes, com triggers diferentes. Para jornadas diferentes, imagina? Exatamente, jornadas diferentes, muda tudo, cara, ali. Mas, além disso, tem uma outra camada que é a do esporte. Então, cara, a gente tem vários campeonatos de vários esportes diferentes, né? Tem dias diferentes, tem dia do ciclista, tem dia do torcedor, tem Champions League, tem Campeonato Brasileiro, tem campeonatos estaduais, que, aí se você for olhar para cada um deles com vários times que tem, cara, você vai ali numa exponencial do negócio que... É muita coisa, não? É muita coisa. Além de Copa do Mundo e outras, como você falou, Champions League, que é de outro país ainda por cima, exato. Mas tem influência no mercado... Copa do Mundo é uma outra Black Friday, assim, né? Fora de época pra gente, a gente já começou... Né? Aqui, não falando só de Centauro, mas de grupo, né? Nike faz parte do grupo, então, tanto Centauro quanto Nike, a gente já tá vendendo, né, ali linhas da seleção brasileira, de outras seleções. Cara, linhas na Centauro de licenciados, que é muito legal. Então, às vezes, você tem um custo maior da linha oficial da coisa, né? Sim, né? Mas, sim. Tem uma linha licenciado que também é oficial, mas, cara, com um preço mais e vocês precisam fazer um valor agregado separado para o app ou você faz uma adaptação da existente para o aplicativo? Porque acaba sendo quase que uma competição entre os próprios canais, eu imagino. Total. Né? Tem as lojas físicas agora já abertas. Total. Assim, o que a gente chega é que tem momentos. Então, por exemplo, tem data que faz sentido o app ser um dia só do app, né? Aí não tô falando de Copa nem de BF, mas, a gente faz de tempos em tempos um dia do aplicativo, né? Um app day. Cara, e isso alavanca muito o app. Então, é um dia que a gente dá ali promoções diferentes, tal, sei lá o quê. Tem uma contrapartida promocional, mas, vem um usuário novo pro app e depois o app muda de patamar e ele mantém um pouquinho nesse patamar. Aí vem outro, muda... Enfim. E nesses outros eventos, aí eu acho que entra numa esfera do evento ser maior do que o app, né? Mas o app, né, a gente enxerga ele como, pelo menos no digital ali, como o protagonista. Né? Então, tudo que a gente faz, mas e o app? Cara, assim, é muito, sabe aquela coisa de, você tem que sempre perguntar os 5 porquês das coisas? E um dos porquês é o app, né? É o app, exato. É tipo, os 5 apps da coisa. E o app, mas e o app? E no app, como vai ser do app? Entendi. Exato. Faz todo sentido pelo contexto que você trouxe. Eu vou fazer uma pergunta, gente, essa pergunta vai ser surpresa, não sei como ele vai responder, mas eu particularmente fiquei bastante curiosa, porque um ponto que a gente fala bastante é que Black Friday já não é mais um dia, né? A sexta-feira de novembro, e sim um período. Independente de quando começa a se planejar, com antecedência, a gente já falou. Mas eu imagino que até para aquisição de usuários com flat, e aí vai chegando novembro, vem um monte. Exato. Eu queria que você comentasse um pouco nesse depois, porque Natal é logo em seguida, em alguns casos tem Cyber Monday, não sei se seria equivalente para vocês. Mas como que vocês tratam esse boom de Black Friday? No depois, você tem um planejamento específico para logo depois ou não? A gente já espera por isso e continua tudo como que era mesmo, viu? Não é tão surpresa assim. Não, mas foi boa a pergunta, foi boa. E essa aqui não foi combinada, não foi galera. mesmo. Essa foi... É que você foi começar a falar, eu comecei a pensar.